Chegamos à nossa 7ª edição e é hora de dar um retorno para vocês, né? Eu estou acompanhando e vendo que toda vez que a gente coloca uma imagem lá, uma fotografia do entrevistado, vocês já estão interagindo, isso é muito bom, né? E eu aproveito aqui para deixar os agradecimentos, né? A minha amiga que mora em Araripe, Catiana Rodrigues, ex-colega de faculdade, né, que comentou aí na entrevista com a Adriana, da edição passada. Catiana, um abraço. Ao meu ex-aluno lá de Altaneira, Ronier Almeida, que também já aproveitou para comentar lá nas fotos, acompanhando os bastidores da entrevista. A nova olindense, né, militante Socorro Matos, que está acompanhando também, parabenizou. E ao pessoal lá de Santana do Cariri, da Escola de Música, né, o Instituto Santa Cecília, que também parabenizou. Isso é motivador e é muito gratificante. Deixo aqui um abraço carinhoso a todos. Obrigada. E no giro da semana, aproveitar aqui para parabenizar o professor altaneirense Reginaldo Venâncio, que teve uma de suas poesias selecionada no 15º concurso literário e antologia Poesias Sem Fronteiras. Nova-olindense Thaís Amorim irá representar o Cariri no Miss Plus Size Ceará. Ela que tem apenas 27 anos de idade e é empresária e modelo, né? Thaís, a gente fica na torcida desde já, viu? E que você concretize aí o seu sonho. Uma das matérias também que foi publicada falava exatamente sobre um bate-papo literário que eu tive a oportunidade de estar participando na Conceito Livraria Café aqui em Nova Olinda com o tema Dona Constância, uma mulher, muitos conceitos, né? Foi uma oportunidade de comentar sobre o trecho onde eu participei no livro Patronos e biografo, né? Faço a pesquisa da biografia de minha mãe, que também é minha patrona na Academia de Letras do Brasil, seccional Araripe. No oferecimento de Frame Produções, Granja Aqui Frango, Papelaria Papel Mania, Center Festas Buffet, Fotocópia Soluções Inteligentes, Espetinho da Nanda, Barbearia Heleno Barbershop, Centro de Educação Básica SEB, Flor de Açúcar e Cavalheiros Barbershop Cariri. E na entrevista de hoje nós temos a honra de receber aqui em nosso estúdio, né, a professora e empresária Helenilda Virgulino, para falar de um empreendimento local que tem tudo a ver com a educação e com a cultura. E que tem uma importância exatamente por tentar fazer com que os nossos jovens, com que as pessoas, elas comecem a consumir um produto bem diferente que vocês vão entender ao longo dessa entrevista, né? Ela que criou, junto com seu esposo, Edim, a Conceito Livraria Café. Então, Helenilda, primeiramente, obrigada por ter vindo até os nossos estúdios para esse bate-papo com a gente, né? Boa tarde, Lucélia, obrigada. A gente é que agradece pelo convite, a oportunidade da gente estar aqui e conversar sobre o assunto, né? Ter uma conversa agradável. Bom, uma cidade com menos de 20 mil habitantes, né? Aí você e seu esposo, Edim, trazem uma livraria para Nova Olinda. Como foi que surgiu essa... Qual foi a motivação para criar esse empreendimento aqui? Interessante, Lucélia. Assim, em 2017... a história começou assim. Eu havia me desligado de uma empresa em que eu prestava serviço, era colaboradora, e aí eu resolvi pensar o que eu faria, depois de muitos anos de serviço prestado, o que eu faria com esses recursos. Então eu fiquei a imaginar. Por muito tempo eu fiquei a pensar o que eu faria para contribuir e ajudar a cidade. Então resolvi pensar, então a gente vai abrir um negócio, a intenção era essa, desde o início, que não tivesse ainda na cidade. E justamente como você falou no início, pensando em unir o fato de ser educadora, a minha função, meu trabalho enquanto educadora, resolvi que a gente abriria uma livraria. E aí começamos a pesquisar, né? Isso foi uma pesquisa de vários meses, e no decorrer da pesquisa, eu pensava assim, a cidade não tem essa cultura. Então era um investimento ousado para Nova Olinda. E aí nós pensamos o seguinte, em associar o fato de vender livros com o serviço de café, que hoje é muito comum, né? No Brasil, os empreendimentos associarem uma livraria
a café, a vender CD, sempre associam a venda de livros com algo, né, muito próximo. E aí foi pensando nessa ideia, a gente foi amadurecendo, por enquanto era um sonho só nosso mesmo. E aí fomos amadurecendo a ideia, o projeto foi ganhando forma e finalmente em outubro a gente resolveu, depois de alguns meses amadurecendo, né, as nossas ideias, em outubro a gente resolveu inaugurar a livraria. Bom, mas aí abrir a livraria, né, já andando assim, é uma curiosidade, eu penso também, para quem vai estar nos assistindo. Qual foi o critério que vocês utilizaram para escolher os livros, né, de tornar um ambiente, vamos dizer assim, atrativo para a pessoa chegar lá e falar, olha, eu quero escolher, porque eu tenho aqui uma opção, por exemplo, para escolher um livro para presente? Como o público, a gente acabou descobrindo com a livraria, na verdade, um público leitor que a gente não conhecia na cidade, né? Pelo fato também de na cidade já não ter mais uma biblioteca, o que nós pensamos? Que a gente iria dispor no nosso espaço diferentes gêneros literários, porque a intenção era atingir a diferentes públicos mesmo, né? Para a gente ter o público que gosta do religioso, da pesquisa, o infantil. Então a gente foi pensando nisso ao longo dos meses, enquanto a gente planejava e pensava o projeto. A gente também ia fazendo essa pesquisa dos livros mais vendidos, né, o que se encaixava mais no perfil do público, né, de uma cidade pequena, por onde a gente deveria começar. E assim a gente foi diversificando e fazendo nossas compras, né, estocando nossos livros para o acervo ao longo desses meses, enquanto a gente planejava. Mas a intenção mesmo era atingir a diferentes públicos, e aí as pesquisas também foram nos ajudando, né? Tudo requer um pouco de pesquisa para que a gente pudesse fazer um investimento. Certo. Aí vamos, vocês já funcionando, né? Já estão aí desde 2017, né? Vocês têm feito algum projeto, ações em prol do incentivo à leitura? Sim. A livraria, com a ajuda de minhas irmãs, que também são educadoras, né? E tem a experiência também em trabalhar na educação infantil, e a gente percebia que ao longo na passagem da calçada, a gente percebia olharezinhos bem atentos de crianças, né? Alguns entravam por curiosidade, perguntavam se o livro era para levar para casa e devolver, né? Fazendo uma comparação com uma biblioteca. E a gente ia apresentando no espaço e percebia o encantamento nos olhos das crianças. O que nós resolvemos fazer? Numa temporada de férias em janeiro, a gente resolveu fazer uma contação de história como um teste, né? E aí, o primeiro foi excelente, assim, foi muito bom. E a gente estendeu esse projeto de contação de história, nós já tivemos 3 edições de contação de história. No segundo, a gente recebeu a escola de Santana do Cariri, a escola Hermano Chaves Frank. E aí, no terceiro, foi um projeto em parceria com a professora Corrinha, né? Por Socorro Alencar, que ela fez o projeto Fada do Livro, já foi uma coisa mais além, porque já envolveu outras pessoas que foram denominadas fadas, para que cada aluno dela pudesse receber um livro, né? E além dessas contações de história, nós já tivemos também uma tarde de autógrafo, né, com o escritor Flávio Moraes, em parceria com a escola, o Centro de Educação Básica, né? E por último, agora, recentemente, nós, né, recebemos você lá no nosso espaço para fazer um bate-papo literário. Então, algumas ideias vão sempre surgindo, mas a gente precisa também, ao longo do tempo, amadurecendo, né, para que a gente possa executar. Mas é interessante porque isso traz movimento para a livraria, traz visibilidade, né? E a intenção da gente é exatamente fomentar a cultura da leitura. E eu acho que nesse sentido a livraria tem contribuído. É interessante assim, porque eu particularmente como leitora tive todo um encantamento especial pelo espaço. Encontrar autoras nigerianas como Chimamanda, feministas do movimento negro como Djamila Ribeiro, num espaço aqui em Nova Olinda, tão acessível e tão próximo da gente, né? Isso cria toda um
uma motivação a mais para a gente saber que tem um produto de qualidade tão acessível. Aí eu te pergunto, quais são hoje, o que o seu público ele está lendo? O que tem mais saída? Olha, Lucélia, na verdade, como a gente diversifica muito mais, a gente acaba percebendo que há um interesse e uma procura maior por livros religiosos. E isso nos surpreendeu porque a gente percebe que a movimentação maior, a compra maior mesmo é nesse gênero literário. Tanto livros para estudos, bíblias, harpas, esse é o que tem mais saída. E em seguida vem os livros de cunho social, das ciências sociais, de filosofia, de sociologia. São esses livros que a gente trata como ciências sociais ou pesquisa. São um segundo, digamos assim, um segundo gênero que tem mais saída. Mas não deixa de ter também muita saída com os infantis, né? As crianças, a gente fica muito feliz com isso, né? Não sei se por incentivo dos pais, mas a gente percebe que tem muita criança também, adolescente, que gosta de ler, né? E quando o nosso espaço não dispõe, né, daquela obra em que o cliente deseja, nós também dispomos do serviço por encomenda, que funciona da seguinte maneira: a gente faz a pesquisa, né, a pesquisa para o preço, quando sai para o cliente, o prazo para a entrega, e aí entramos em contato com o cliente, que deixa o contato com a gente lá na livraria. E depois desse retorno, o cliente decide se vai querer a encomenda ou não, e aí a gente faz. O bacana é que o cliente também pode ter, né, o livro, mesmo que não tenha na livraria, mas o serviço de encomenda favorece o gosto do nosso leitor. Bom, eu imagino também que dentro do material que sai, hoje qual é o público, né, entre jovens, adultos e crianças, qual é o público que vocês têm atendido com mais frequência? O público mesmo que lê o religioso, mas um público jovem mesmo, né? Existe essa procura. Nós também temos muitos clientes que nos procuram, professores mesmo, né? São literatura, eles pedem muito a literatura para pesquisa, para aperfeiçoamento, né, da profissão, do trabalho, e é isso que a gente vem atender. Que mensagem você deixa, assim, o que, vamos dizer assim, você vê hoje como fator primordial para incentivar a questão da leitura? Eu acho que, na verdade, o empreendimento é porque a gente acredita no poder da leitura, né, nos horizontes que a leitura proporciona para o leitor, a novos conhecimentos, e eu acho que o empreendimento ele tem favorecido muito nesse sentido, e porque ler mesmo, na verdade, um livro nos proporciona ir por mundos, caminhos, espaços, inúmeras viagens, né? Você está em mundos diferentes, e eu acho que a leitura ela tem muito a contribuir ainda. Eu acho que nós também atingimos um público que não é só o de Nova Olinda, e a gente aproveita também para, nesse finalzinho, dizer que é também o objetivo da gente valorizar a cultura local e da região. Nós dispomos também dos livros regionais, tanto para pesquisa, e a gente acha que isso é importante, reconhecer aquilo que é daqui, né? Porque nós também recebemos um público que vem de fora, né? Os visitantes, os embora seja em menor quantidade, mas a gente pensou no empreendimento porque a gente acredita no poder da leitura, né? Na transformação que a leitura proporciona ao ser humano. Eu agradeço a sua presença, por você ter aceitado o convite, estar aqui com a gente e contribuir com essa edição do Ubuntu Notícias, né? Muito obrigada. Nós é que agradecemos mais uma vez, né, por ter feito o convite, dizer que estamos à disposição, parabenizar pelo trabalho, pelo serviço de comunicação do portal. Aproveitamos para agradecer não só a você pelo convite, mas também aos nossos leitores, amigos, clientes aqui da região, viu? E dizer que a livraria ela está à disposição, né, da leitura, do conhecimento e da transformação.
No oferecimento de Clique Informática, Moringa Produções, Eventos e Entretenimentos, Case Comigo, Case Bem, Doutora Ayala Enges, Dr. Marcos Renato Enges, Conceito Livraria Café e Vaqueiro Bom de Farra. E no Ubuntu News dessa semana eu quero destacar aqui a data do dia 2 de abril, onde se comemora a conscientização sobre o autismo. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, a cada 160 crianças que nascem, uma é autista. Infelizmente, as famílias ainda lidam com um problema que é a questão do preconceito, é a questão da inclusão dessas crianças. Nós sabemos que toda criança é especial e o que ela precisa mesmo é ser respeitada, é ser amada e principalmente ser compreendida dentro das suas limitações. Né? E o que eu deixo aqui é uma mensagem, né? No mês que a gente também teve agora a comemoração também sobre o dia da síndrome de Down, mas que a gente veja que a sociedade ela tenha um olhar diferenciado e comece a mudar a sua postura com relação à questão do respeito, do amor e da inclusão. Aproveito aqui para deixar os agradecimentos às pessoas que estão nos acompanhando no Facebook, no Instagram e também seguindo o nosso canal. E para quem ainda não seguiu, aproveita lá no YouTube, dá uma passadinha, se inscreve no nosso canal, acompanha as edições dos vídeos. Para os professores eu também quero deixar um recado bem específico, né? Aí já tem entrevista, já tem um material muito interessante, quem quiser estar levando também para a sala de aula, né? Fica disponível lá no YouTube. E também deem esse retorno, né, sugestões, a gente fica aqui sempre antenado e tentando estar nos organizando e planejando para estar também em contato com vocês, dando um feedback do planejamento dessas edições, tá? E para você empresário, né, vocês estão acompanhando aí a divulgação de algumas empresas e quem ainda não está com a gente, nunca é tarde, né? Entre em contato, aproveite para anunciar com a gente e deixar a sua logomarca mais visível. Até a próxima!